Olá, amigos da Bíblia, tudo bem com vocês? Vamos dar início no vídeo 63, Moisés e o primeiro encontro com o faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo 5, verso 1. Mas o faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. Então o faraó simplesmente disse: eu não conheço o teu Deus, não sei de quem você está falando e não vou deixar ninguém ir embora não, pode sair daqui. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir agora, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Êxodo 5.3. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Êxodo 5:4. Então pode ser que às vezes a gente olhe aqui e não consiga entender, nós vamos recorrer à tradução da Nova Versão Internacional. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Êxodo 5:4. Disse mais o faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Êxodo 5.5. Então, mudando a tradução aqui, o faraó disse: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: não tornareis a dar, como antes, palha ao povo para fazer tijolos, mas eles mesmos vão e colham para si a palha. Também lhes imporei a conta dos tijolos que dantes fazia. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos sacrificar ao nosso Deus. Êxodo 5, 6, 8. Agrave-se-lhe o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e disseram ao povo: assim diz o faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palha de onde puderes achar, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Êxodo 5, de 9 a 11. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha, e os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Êxodo 5, 12, 13. Então o que está acontecendo? O faraó pôs a mão sobre o povo de Israel, dizendo assim: olha, para fazer tijolo precisava de palha. E quem, por certo, dava palha era os egípcios. Os próprios egípcios escolhiam a palha, que era para o trabalho sair mais rápido. Mas o faraó então disse assim, como castigo, disse assim: a partir de agora os próprios hebreus vão ter que buscar a palha. E é o seguinte, a quantidade de tijolo é a mesma. Eu quero a mesma quantidade de tijolo. Então praticamente dobrou o serviço, porque eles tinham que buscar a palha, trazer a palha e ainda fazer a mesma quantidade de tijolos. E como eles não conseguiam fazer do mesmo jeito, olha o que a Bíblia fala: e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, somente os anciãos, os chefes, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabaste a vossa tarefa fazendo tijolo como antes? Assim também ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei a mesma quantidade de tijolos? E eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Êxodo 5, 14 a 16. Então eles foram reclamar com o faraó: nós estamos tendo que buscar palha, não conseguimos fazer a mesma quantidade de tijolos, estamos apanhando pelos teus oficiais. Por que você está fazendo isso com a gente, faraó?
foi lá reclamar com o faraó, né? E o sofrimento aumentou muito, porque eles começaram a apanhar por não fazer o trabalho que precisava ser feito. Mas o faraó lhe disse: vós sois ociosos, vocês estão parados, né? Vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai, palha porém não se vos dará, contudo darei conta dos tijolos. Êxodo 5, 17 e 18. Em outras palavras, o faraó disse assim: vocês estão reclamando do trabalho, mas vocês estão sem fazer nada, pois está sobrando tempo para adorar o seu Deus. É isso que ele quis dizer. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuirei de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Êxodo 5:19. Então eles foram a Faraó, e o Faraó contou-lhes a verdade, que estava fazendo isso em virtude de Moisés ter pedido para eles ir embora e adorar o Deus deles, e eles então foram na direção de Moisés e encontraram Moisés e Arão, que estavam de frente deles quando estavam saindo do Faraó. E eles disseram: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante do Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então os oficiais do povo hebreu foi reclamar com Moisés, né? E falaram essas palavras. Está escrito no Êxodo 20 e 21. Na outra tradução fica mais fácil da gente entender. Eles disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então o que eles estão dizendo? Vocês estão fazendo a gente sofrer, porque o faraó agora passou a nos odiar e está nos oprimindo, querendo que a gente morra, porque nós não vamos conseguir fazer o trabalho. Diante de tanta pressão, o Moisés se entristeceu muito e ele foi orar a Deus, porque ele viu a pressão, ele estava na situação difícil, né? Como diz aquele ditado, entre a cruz e a espada, né? Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo e por que o Senhor me enviou? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de uma sorte livraste o teu povo. Está escrito em Êxodo 25, 22, 23. Então vamos fazendo uma ligação das ideias aqui. O que está acontecendo? Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo e por que me enviaste? Porque desde que eu me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele maltrata o povo, e nenhuma sorte o Senhor tomou conta. Então, traduzindo, né, na Nova Versão Internacional, o que está dizendo? Senhor, por que maltrataste esse povo e por que me enviaste? Porque desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e o Senhor de modo nenhum livraste o seu povo. Então, quer dizer, só para maltratar? É isso que vai acontecer? Êxodo 22, 23, né? Então, sob essa pressão que Moisés estava, talvez ele não se lembrara, né, do que Deus falara com ele mesmo no Êxodo 3:19. Então, lembra no vídeo 60, nós fizemos a leitura do Êxodo 3:19. Olha o que o Senhor disse ao Moisés: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que lhe farei no meio deles. Depois disso ele vos deixará ir. Então, quer dizer, quando Moisés ouviu lá atrás, né, no Êxodo 3:19, o Senhor já estava avisando para ele: ó, você acha que você vai chegar lá e vai ser fácil? Não vai, né? Mas eu vou pôr a mão. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí. E se você quiser continuar ouvindo vídeos como esses, se inscreva no canal Amigos da Bíblia, e toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber um vídeo. Tudo de bom para você, um grande abraço, foi um prazer fazer esse vídeo para você. Um abraço, tchau.